Move the hands, good enough. All I can say is, más en el futuro. Tudo que eu posso dizer é que tem mais no futuro. And so we give Yahuwah praise for every member of the body. Nós louvamos a Yahweh por todos os membros do corpo. So I'm going to get into a completion of the prior compilation. Eu só vou completar a compilação anterior. Some of this is going to be review of what we saw earlier. Um pouco disso vai ser a revisão do que nós vimos antes. But I'm going to see how it goes and how it flows. Mas eu vou ver como vai e como flui. Again, I want to thank everybody who has given and sowed their tithes. De novo, eu quero agradecer a todos que deram e semearam seus dízimos. How's my sound? Yes, good. Perfect. I like perfect. Is mine okay too? Futurists. Now, so I've entitled this, I believe we're up to part 58 or something. Eu acho que a gente já está na parte 58, algo assim. Sequencing the tribulation. Sequenciando a tribulação. And I want to thank Brother Stevens for some of these notes. Ed Eu Stevens. quero agradecer o irmão Ed Stevens por alguma dessas anotações. A lot of this we covered in the video presentation, but I want to see if I could tie in any loose ends. Muito disso nós cobrimos na apresentação, mas eu quero ver se eu consigo amarrar as pontas abertas. So futurists disagree whether the parousia Então, os futuristas discordam sobre a parúcia, in their futuristic thinking no seu pensamento futurista, will occur before, during, or after the tribulation and the wrath. vai acontecer antes, durante ou depois da ira. In other words, they're all confused. Em outras palavras, está todo mundo confuso. But us full covenant eschatology folks Mas nós, o pessoal da escatologia da aliança completa, differ not on the sequence of the tribulation, nós não temos diferenças quanto à sequência da tribulação, but also how to define it. mas como defini-la também. Some preterists say that the whole thing is the great tribulation. Alguns preteristas falam que o troço inteiro é a grande tribulação. Yahuwah's outpouring of wrath, O derramamento da ira de Yahweh, the siege of Jerusalem, o cerco de Jerusalém and the persecution by the Jews e a perseguição pelos judeus. and the persecution under Nero. In other words, it's a whole big fat time of great tribulation. E a perseguição de Nero, em outras palavras, é uma tribulação zona gigante. They fail to divide it like we have today earlier in our Eles- presentation. Eles falharam em dividi-la como nós fizemos anteriormente na nossa apresentação. The truth is, as we saw earlier this afternoon, A verdade é que, como nós vimos mais cedo nessa tarde, the tribulation has two phases. a tribulação tem duas fases. The persecution on the believers A perseguição dos crentes and the wrath upon unbelieving Jewry. e a ira sobre os judeus. With the catching away of the parousia and the resurrection of all the saints of ages past, Com a tomada e o cerco de Jerusalém e a tomada dos Kiddushim de todas as eras junto da ressurreição dos mortos, immediately after the persecution or the oppression imediatamente pós-perseguição ou opressão, of Jewish followed by Neronic persecution was cut short for the elect's sake. da perseguição Remember that? judaica, mais a perseguição de Nero, que foi resumida por causa dos eleitos. But we were parousiad or caught up and the dead were resurrected before the official wrath began. Mas nós fomos tomados para cima, ou harpazo, antes que a tribulação começasse. So this is when terms like post-trib, pre-trib, pre-wrath are really very confusing. It's very simple. There was the persecution of believers, then there was the catching away and the resurrection of the dead, then before the great tribulation upon Jerusalem. It's two phases. Let's keep it simple and stay away from all this mumbo jumbo futurist labeling. Essa rotulação futurística tem vários termos: pós-tribulação, pré-tribulação, meio da tribulação. É bem simples. Houve a perseguição dos judeus, depois a perseguição nerônica, então houve a tomada, grande tribulação para julgar Jerusalém. É simples, vamos sair dos termos, vamos ficar só na linha do tempo. So rehearse this with me in your mind. Então ensaiem isso comigo na sua mente. The great tribulation was the wrath of Yahuwah upon the Jews. A grande tribulação foi a ira de Yahweh contra os judeus And those who were persecuting the Thessalonians, e aqueles que estavam perseguindo os tessalonicenses. right? We just saw that.
A gente acabou de ver isso, né? We just saw that as we read today's Torah Parsha, right? Acabamos de ver isso quando a gente leu a paraxá da Torá de hoje. That was the wrath. Essa foi a ira. Because the Jerusalem persecutors were going to the outside congregations and they were persecuting people there too. Porque os perseguidores de Jerusalém estavam indo para outras congregações do lado de fora da Judéia e perseguindo eles também. And then there was man's tribulation toward the believers. First, the Jewish unbelievers, the synagogue of Satan, and then the Nero persecution for 2 years. E houve a perseguição dos homens por 2 anos. Primeiro a perseguição dos judeus incrédulos, a sinagoga de Satanás, e depois a perseguição nerônica. And by the way, before I forget, if you would like a copy of that PowerPoint, E you aliás, can antes de eu send it to you, but esquecer, you'll have to write to me. All right? Write me a note, please. Write me a note. antes de eu esquecer, se vocês quiserem uma cópia desse PDF, me manda um e-mail, que eu mando para vocês. So once we understand these two parts of tribulation, Uma vez que nós entendemos essas duas partes da tribulação, tribulation, the parousia, a parúcia, the return of Yahushua, o retorno de Yahusha, and then the great tribulation, e aí a grande tribulação. with the parousia separating the believers from the great tribulation. Com a parúcia separando os crentes da grande tribulação. Tribulation, Tribulação, catching up and resurrection of the dead, a tomada junto da ressurreição dos when mortos, Yahushua came on the clouds, quando Yahusha veio nas nuvens, and then the great tribulation. e aí a grande tribulação. These two parts. Essas duas partes. In order to understand eschatology, Para entendermos escatologia, we need to identify these two parts nós precisamos identificar essas duas partes from Scripture. das escrituras. Now, earlier this afternoon, we did it by way of diagram. Mais cedo hoje à tarde, a gente fez através de um diagrama essa recapitulação. Let's start in the Olivet Discourse in Matityahu, Matthew 24:9. Vamos começar no discurso do Olivete, Mateus 24:9. No scriptures on the screen unless I instruct, please. Matthew 24:9. They will deliver you to tribulation. Mateus 24:9. E eles entregarão vocês para a tribulação. They will kill you. Eles matarão vocês. You will be hated by all nations because of my name's sake. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. So in Matthew 24, verse 9 Então em Mateus 24, versículo 9 through 13, até o 13, then again in Matthew 24, 20 through 25, aí depois no mesmo capítulo 24, só que dos versículos 20 ao 25, which is paralleled in Mark 13, 12 and 13, que tem o seu paralelo em Marcos 13, do 12 ao 13, Yahushua warns his first century disciples Yahusha avisa os seus discípulos do primeiro século about the coming tribulation, not great tribulation, but the coming tribulation, sobre a tribulação vindoura, não a grande tribulação, só a tribulação, which would be intense by the synagogue of Satan, que seria intensa pela sinagoga de Satanás, but would even be more intensified for the 2 years under Caesar Neron. mas seria ainda mais extensa e mais ruim abaixo do Caesar Neron, do César Neron. The Jewish Neronic persecution A perseguição judaico-nerônica did not include the wrath or the great tribulation, não inclui a ira ou a grande tribulação, which was reserved for the unbelieving, apostate, old heaven and old earth. que foi reservada para o antigo céu e a antiga terra apóstatas. So we have the persecution, Então nós temos a perseguição, tribulation, tribulação, the coming of Yahushua, a vinda de Yahusha, taking us away from the wrath, nos tirando da ira, followed by the great tribulation upon unbelieving Judea, and like we just read in Thessalonians, the avenger of those poor Thessalonian saints that were undergoing Jewish persecution from their own countrymen, even as those in Jerusalem were undergoing persecution from their own countrymen. seguida pela perseguição, seguida pela grande tribulação, que seria a vingança daquelas pessoas como os tessalonicenses que estavam recebendo perseguição dos seus próprios conterrâneos, assim como em Jerusalém as pessoas estavam perseguindo seus próprios compatriotas. So from now on, when we read the Olivet Discourse in Matthew 21
through 25, specifically 24. Even the Olivet Discourse actually goes from Matthew 21 to 25, but we want to focus in on the core, which is 24. When we read it from now on, turn to your neighbor and say, from now on. Quando nós lermos o discurso do Monte das Oliveiras, de Mateus 21 até o capítulo 25, mas com foco no 24, por mais que o discurso comece no 21 e vá até o 25, olha para o teu próximo e fala, daqui para frente, Turn to your neighbor and say, in other words, from henceforth. em outras palavras, de agora em diante, We will understand that there are two tribulations. nós vamos entender que há duas tribulações. One is man's persecution of man. Uma é a perseguição dos homens contra os homens, The other is Yahuwah's vengeance of the saints e a outra é a vingança de Yahweh dos Kiddushim, who were persecuted. que foram perseguidos. And as you go through the Olivet Discourse in Matthew 24, you're going to have to learn which verse applies to which. E enquanto vocês passam por Mateus 24, vocês vão ter que aprender qual versículo fala do quê. So we go to Matthew 24:21. Então nós vamos para Mateus 24, 21. For then there will be a great tribulation. Pois então haverá grande tribulação. And this is what the confusing part is. Put this on the screen. E aqui que está a parte confusa. Matthew 24:21. Mateus 24, 21. It has not occurred since the beginning of the world until now, no ever shall be. Que não aconteceu desde o começo do mundo até agora e não, nunca mais será. This is very tricky, so don't lose me. And unless those days had been cut short, E a menos que esses dias fossem encurtados, no life would have been saved. nenhuma vida teria sido salva. But for the elect's sake, those are the believers, those days will be cut short. Mas por causa dos eleitos, os crentes, esses dias foram encurtados. Now we have a problem here. Nós temos um problema aqui. Because unlike me, Yahusha did not simplify it. Porque diferente de mim, Yahusha não Hello? simplificou. Talk to me, I need support. I, with the video and my, personality, Eu, com o videozinho, com a minha personalidade, try to elucidate eu tento eludir and separate the tribulation from the great tribulation, right? e separar a tribulação da grande tribulação. Did I do a good job? Fiz um bom trabalho? Turn to your neighbor and said he did a good job. Olha pro teu próximo e fala, ele fez um bom Mandi, trabalho. Mandi did good job. Ele fez um bom trabalho, sim. But here's a big pero. Mas tem um mas grande aqui. Not Pedro, but pero. Um pero grandão. Yahusha comes and messes up my hypothesis. E Yahusha entra aqui e bagunça toda a minha hipótese. You know he's always going to do that to the preacher. He's going to test you. Ele sempre vai fazer isso com o pregador, ele vai te testar. If we look at verse 21, he says that there is a great tribulation, Se nós olharmos o versículo 21, ele diz que há uma grande tribulação, referring obviously to the synagogal persecution, se referindo à perseguição das sinagogas, plus the Nero persecution. mais a perseguição de Nero. And look what he does. E olha o que ele faz. He complicates what I try to make simple. Ele complica o que eu tentei simplificar. Oi, Gewalt. A Cholera sollen sich happen, a Feuer soll sich brennen. That's Yiddish, by the way. Isso é Yiddish, pessoal. And it wasn't very nice. I wouldn't translate that for you. Eu não traduziria isso para vocês. Okay? So he calls both parts. Então ele chama ambas as Because partes. I'm not going to contradict Yahusha. I'm a little bit slow, but I'm not stupid. Eu não vou contradizer Yahusha, eu sou um pouquinho lento, mas eu não sou estúpido. Why are you nodding in agreement? Somebody nodded in agreement. I'm going to Por que get que you vocês after estão the concordando? service. Não All right. concorda com isso que eu falei. Where he, unlike Kanachowski, that's me, Quando ele, diferente do Kunichowski, Manchester, sou eu, England, across the Atlantic Sea, and I'm a genius. I believe in cloud. That's me. That's from the musical Hair, isso é do cabelo which musical. has nothing to do with this, but I just Não tem nada a ver com isso, mas, enfim. had to let it out. Yeah. So Yahuwah calls both parts great tribulation, Yahweh chama ambas as partes de grande tribulação. but clearly one was the persecution of man upon man. Mas uma, claramente, foi a perseguição dos homens para com os homens. The other was the wrath of Yahuwah after the believers were safe. E a outra foi a ira de Yahweh depois que os crentes estavam inseguros. Put it back up, please. So I have to come into agreement with Yahusha. Então eu tenho que concordar Yes? com Yahusha. I can't expect him to come into agreement with me. Eu não posso esperar que ele concorde comigo. So there were two great tribulations. Então houveram duas grandes tribulações. Now look at verse 22. Agora olha o versículo 22. Except the days of that tribulation, Exceto que os dias daquela tribulação,
were cut short, no believing flesh would be saved. fossem reduzidos, nenhuma carne crente seria salva. But for the sake of the elect or believing flesh, those days will be cut short. Mas por causa dos eleitos ou da carne crente, esses dias serão encurtados. So the persecution of the Jews, the unbelieving Jews, and Nero was so great, even though it was persecution and not judgment, wrath, even though it was, they still were great. It was great. Então a perseguição judaico-nerônica, mesmo que não fosse o julgamento You with de me? Yahweh, ainda assim era enorme. Where's my fan club now that I needed it? So I'm not going to contradict Yahusha. I'm slow, but I'm not fully retarded. Então eu não vou contradizer Yahusha, eu sou lento, mas eu não sou retardado. Who said amen? This is your last Shabbat. This is your last Shabbat. Don't bother coming back. All y'all, get out. All right, now, there you go. So that PowerPoint simplified things for you. Esse PowerPoint simplificou as coisas para vocês. But if we're going to go with the words of Yahusha, we have to be honest. Mas se nós formos com a palavra de Yahusha, nós temos que ser honestos. What the Jews, the unbelieving Jews and the Neronians did was so great that it was a great persecution, part 1, and then the 3.5 years of Yahuwah's wrath, part 2. And apparently, Yahusha doesn't separate it like we do. So and now you have 3.5 plus 2. What's 3.5 plus 2? 5.5. Now, Agora, Yahusha não simplificou nada, porque no nosso PowerPoint lá, nós tínhamos os 2 anos da perseguição judaico-nerônica, que foi enorme, então foi a parte 1 da grande tribulação, depois os 3 anos e meio da parte 2, do julgamento, a ira de Yahweh sobre a cidade de Jerusalém e os seus habitantes. Então nós temos 3 anos e meio mais 2 anos, então o que dá? 5 anos e meio. So now we go from 64 to 70. Então agora nós vamos de 64 a 70. Those were 5.5 years of hell on earth. Esses foram 5 anos e meio do inferno na terra. For all the residents of that area, 5.5 years of hell on earth. Para todos os residentes daquela área, 5 anos e meio de inferno na terra. Technically, the great wrath was 3.5 years, right? Tecnicamente, a grande ira foram 3 anos e meio. But the persecution by the unbelieving against us, the believers, was so intense that it was a great persecution, i.e., a great tribulation. So you see the verbiage here lining up? Mas a perseguição contra nós crentes foi tão grande que também foi chamada de grande tribulação, porque foi algo terrível. So if you're confused, that's why we did the video first. That's why we did the presentation first. Se vocês estão confusos, foi por isso que nós fizemos o vídeo, a apresentaçãozinha antes. So we wouldn't be confused. Para que nós não nos confundíssemos. In Luke 21:22, this great tribulation is called the days of vengeance. Em Lucas 21:22, essa grande tribulação é chamada de os dias da vingança. Great distress upon the land. Grande perturbação sobre a terra. And wrath to this people. E ira para esse povo. It means that the great tribulation Significa que a grande tribulação has to include the wrath of Yahuwah. Tem que incluir a ira de Yahweh. However, according to Yahusha's own words, no entanto, de acordo com as próprias palavras de Yahusha, the great vengeance and the great tribulation a grande vingança e a grande tribulação must include the Neronic persecution. Ela tem que incluir a perseguição nerônica. We know this because of verse 21. Nós sabemos disso por causa do versículo 21. Luke 21:21. Put that on the screen. Lucas 21:21. Luke 21:21. Lucas 21:21. The Greek word there for at that time, a palavra grega aí para naquele tempo, is tote. É tote. No, you're in the wrong place. Luke 21:20. Let's see, 21:21. Is that correct? Is that Luke 21:21? I think we are in the wrong book. Yeah. Okay, for these are the days of vengeance. Pois esses são os dias da vingança. That all things which are written may be fulfilled. Para que todas as coisas escritas sejam cumpridas. So, verse 21, let those who are in the province flee. Então, versículo 21, que aqueles na província fujam. Let those in the mountains flee. Que aqueles nas montanhas fujam. Let them not enter Jerusalem, but let them stay out. Que eles não entrem em Jerusalém, mas fiquem de fora.
For these are the days, the yamim of vengeance. Pois esses são os dias, os yamim da vingança. Woe to them that are with child. Ai daquelas que estiverem grávidas. For shall be great distress in the land and wrath upon this people. Pois haverá grande perturbação na terra e ira sobre esse povo. So this great tribulation, this vengeance, this wrath Então essa grande tribulação, essa vingança, essa ira, is part of the overall great tribulation. é parte da geral grande tribulação. Now go back to verse 12. Agora vamos voltar para o versículo 12. Let's see what we find in Luke 21:12. Vamos ver o que a gente encontra em Lucas 21, 12. So apparently this is part 1 of what Yahushua chooses to call the great tribulation. Então, aparentemente, isso é a parte 1 do que a Rússia Right? chama de grande But tribulação. not all of the great tribulation is Yahuwah's wrath. Mas nem toda a grande tribulação é a ira de Yahweh. The first part is man's inhumanity to man, right? A primeira parte é a inumanidade dos homens para com os Well, homens. if this is the time of the vengeance and all things that are written are fulfilled, then part of the same time Mas se esse aqui é o tempo de tudo que está escrito ser cumprido, então isso aqui é ao mesmo tempo is Luke 21:12. do Lucas 21, 12. No, but he's got it up now. Luke 21:12. Before all these they shall lay their hands upon you Mas antes de todas essas, eles colocarão as suas mãos em você, as mãos deles em vocês. and persecute you, delivering you up to the synagogues and in prison. Eles perseguirão, lhes entregando as sinagogas e as prisões. Brought before Malachiam, kings and rulers for my name's sake. Sendo levados diante dos Malachiam, dos reis e governantes por But causa do it'll be meu an nome. opportunity for you to give testimony. Mas vai ser uma oportunidade para vocês darem testemunho. This is the Jewish persecution. Essa é a perseguição judaica. Right? Can it be any clearer? Synagogues, right? Dá para ser mais claro? Sinagoga? It can't be any clearer. They'll throw you into prison. Não dá para ser mais claro. Eles vão te jogar na prisão. So here we can see both the Jewish and the Neronic persecution. Então Right? aqui We nós can see both conseguimos ver prison and synagogues, both Então- involved. nós conseguimos ver que aqui é tanto a perseguição judaica quanto a perseguição nerônica. As duas estão envolvidas ao mesmo tempo. The rulers could be religious rulers and also political rulers. Os governantes podem ser governantes religiosos ou políticos. An alternative testimony, settle it in your levavot, in your hearts, Coloquem nos seus levavotos, nos seus corações, not to meditate before what you shall answer. para não meditarem antes do que vocês responderão. And we keep reading, for I will give you a mouth and wisdom that no man can resist. E nós continuamos lendo. Pois eu darei para vocês uma boca cujas palavras nem homem resistirá. 16. And you shall be betrayed by parents and brothers. Look at that. E vocês serão traídos por pais, por irmãos And friends. Some of you will be put to death. e amigos, e alguns de vocês serão postos à morte. You'll be hated of all men. Serão odiados de todos os homens. But there shall not a hair of your head perish. 19. Mas nenhum cabelo das suas cabeças perecerá. 19. Scroll up, please. Possess your lives. No, scroll down, I mean. Possess your lives by your endurance to the end. Possuam suas vidas pela sua Watch resistência this. até o fim. So verse 19 is the end of non-believing Jewish and Roman persecution. In other words, be patient because deliverance is coming. See that? That's the first part of the tribulation. Be patient because deliverance is coming. Então, o final do versículo 19 é sejam pacientes até o final da perseguição judaico-romana, judaico-nerônica. Tenham paciência, porque ela vai acabar, e quando acabar, tenham paciência e segurem-se lá, até lá. Fiquem aí. Verse 19, be patient until the end of the persecution. Versículo 19, sejam pacientes até o fim da perseguição. Are you with me? Does everybody see the two parts here? Todo mundo vê as duas partes aqui? In other words, persecution, but if I don't want a head of your hair to perish, pretty soon I will return. Therefore, endure the human persecution until the human persecution comes to an end. When? In 66, when the real great tribulation or the wrath begins. Então, perseguição, perseguição, perseguição. Se eu não quero que nenhum fio de cabelo de vocês pereça, então eu vou ter que vir logo para cortar isso aqui no meio e conseguir salvar vocês. Então, primeiro a perseguição, depois os 3 anos e meio da ira, quando os crentes já são tirados da figura. Scroll up to verse 12. I want to see something. Stop. Circle those first 4 words. Your song, it says this. Yeah, but that's the key to the sequence. Essa é a chave da sequência.
Okay, before the parousia, Antes da parúcia, before the judgment on Yerushalayim, antes do julgamento sobre Yerushalayim, first comes the synagogal Neronian persecution. You see that? primeiro See vem, the sequence? Only Luke records it in this way. antes da parúcia, da grande tribulação, o julgamento contra o Israel não judaico. Quer dizer, antes do julgamento do Israel judaico incrédulo, vem a perseguição sinagogária nerônica, a perseguição dos judeus incrédulos mais Roma. So I labeled it for your simplicity, man's persecution, the catching away and the resurrection of the believing of all the dead, followed by the wrath. I did it for you, but Yahusha says the whole thing is the great tribulation. But before we get to Yahuwah's part, before we get look at the verbiage in verse 12. Então, eu nomeei para facilitar para vocês a perseguição dos homens depois do Everybody julgamento see de Yahweh. Olha aqui no versículo 12. Yahusha não separou nada. Tudo é meio que grande tribulação. Mas antes da parte de Yahweh tem a perseguição dos homens. So first comes the signs, Então, primeiro vem os sinais, the earthquakes, and so forth. terremotos e por aí vai. Then comes the Jewish Neronian persecution. Aí vem a perseguição judaico-nerônica. Then comes the return of Messiah and the wrath upon the enemies of Yahuwah. Aí vem o retorno do Mashiach, a ira contra os inimigos de Yahweh. And later on, the abomination of desolation, which triggers them to run before the wrath hits. The abomination triggers them to run before the wrath hits. Então vem a abominação da desolação, que dá o gatilho para eles fugirem antes da ira aparecer. A desolação dá o gatilho para a fuga antes da ira vir. So the truth is, there are two parts of what Yahusha calls the Great Tribulation. Então a verdade é que há duas partes ao que Yahusha chama de grande tribulação. I don't do that because I want to make it simple. I'm a teacher. I try to break it down and make it simple. Eu não faço isso porque eu sou professor, eu tento deixar as coisas mais simples. But to be honest, Yahusha considered both human persecution against his bride, and he said, praise Yah. So in other words, the days, listen to this. We've always thought that the days that were cut short were Yahuwah's wrath. No, the days that were cut short was man's inhumanity to man, because otherwise we would have been wiped out before the parousia. Nós sempre pensamos que os dias sendo encurtados era da ira de Yahweh, mas não. Os dias que foram encurtados foram os dias da inumanidade dos homens para com os homens. Let me say that again. Everybody in this room and everybody around the world, Todo mundo nessa sala e todo mundo ao redor do mundo, when we didn't understand how to rightly divide the second coming, quando nós não entendíamos como certamente dividir a segunda vinda, I read your mind. Our thinking went like this. o nosso pensamento era da seguinte forma: The Great Tribulation is coming, a grande tribulação está vindo, but for the elect's sake, the Great Tribulation will be cut short. mas por causa dos eleitos a grande tribulação vai ser encurtada. No, the Great No. Tribulation, which is the wrath, was not cut short because he wanted to protect us from the wrath. 1 Thessalonians 5:9. He has not what? He has not what? Appointed us to wrath. wrath, but to obtain the escape or the deliverance. Look up when you see these things. Look up, for your redemption draws Não. nigh. A gente sempre pensou que os dias que foram encurtados foram da grande tribulação, da ira de Yahweh, mas não. Yahusha falou, através do seu servo em Tessalonicenses, Yahweh não nos apontou para a ira, olhem para cima, pois a sua redenção está próxima, ou seja, ele não iria jogar a ira sobre nós. A grande tribulação não foi encurtada, o que foi encurtada foi a perseguição dos homens contra os homens. The promise was that they would be rescued and saved A promessa é que eles seriam resgatados e salvos before the wrath was poured out antes que a ira fosse derramada on their non-believing Jewish persecutors. sobre os seus perseguidores judeus Don't incrédulos. turn there. Don't turn there. This is very important. Não precisa ir lá, mas isso é muito importante. So I'm going to do it for you. Eu vou fazer para vocês. Put me back on the screen. Poor favor. 2 Thessalonians. I'm going to read this because this is very important. 2 Tessalonicenses, eu vou ler porque é muito importante. 1 Thessalonians. 1 Tessalonicenses, perdão. Chapter 1, Capítulo 1, verses 6 through 8. do 6 ao 8. Everybody turn there, but we're not putting it on the screen. Nós não vamos pôr na tela, pode colocar aí. Pode ver na sua própria They tradução. were promised to escape the wrath.
Eles receberam a promessa de escapar à ira. and that at the parousia, Yahusha would take vengeance E que na Parúcia Yahusha se vingaria upon the ones who were persecuting the believers, even as far as Thessalonica. daqueles que estavam perseguindo os crentes até em Tessalônica, na Grécia. And you became followers of us. E vocês se tornaram seguidores de nós. First Thessalonians, you became followers of us 1 Tessalonicenses, vocês se tornaram seguidores de nós and of the Master, e do Mestre, having received the word, listen, in much tribulation. I'm hearing feedback from the other room, Yosh. tendo recebido a palavra, escutem, em muita tribulação. You followed us and Yahusha, and you received the word of Yahuwah. Vocês nos seguiram e receberam a palavra de Yahweh, When? In much what? tribulation. So what I call persecution, Scripture calls part of the tribulation. Então, o que eu chamo de perseguição, as escrituras chamam da parte da tribulação. Does everybody see that? What I call persecution, to make things simple, O que eu chamo de perseguição para simplificar as coisas is the persecution of believers by the unbelieving Jews é a perseguição dos crentes pelos judeus incrédulos and later Nero. e depois Nero. They received that he's complimenting them. Wow, you guys are awesome. You received the word at the risk of life and limb in much great tribulation, much great persecution. Ele está elogiando os caras. Pô, vocês estão recebendo a palavra no perigo da morte, no perigo da perseguição, da tortura. Pô, vocês são incríveis. With the joy, the simcha of the Ruach HaKadosh. Com a alegria, a simcha do Ruach HaKadosh. So this is a confirmation that both parts, by Yahusha and Paul, were referred to as great tribulation. Então isso aqui é a confirmação, tanto de Yahusha quanto Paulo, ambas as partes faziam parte da grande tribulação. Look at verse 6. Olha o versículo 6. Much tribulation. What's another way of saying much tribulation? Muita tribulação. Qual é outra maneira de dizer muita tribulação? Great tribulation. Grande tribulação. Would I have called the persecution of believers the great tribulation? No, I would not. But Yahusha did, Paul did, so I've got to present it to you the way the word does, not the way I prefer to present it to you. Eu chamaria a perseguição de grande tribulação? Não, Yes. não faria, mas Yahusha chamou de grande tribulação, Paulo chamou de grande tribulação, então eu tenho que mostrar a palavra, não o que eu quero. And we see the same thing in Second Thessalonians, E nós vemos a mesma coisa em 2 Tessalonicenses, chapter 1, verses 6 through 8. capítulo 1, do 6 ao 8. So the persecution phase of the Great Tribulation Então a fase da perseguição da grande tribulação did not begin after they saw the abomination in 66 AD, não começou depois que eles vieram à abominação em 66 AD, but it was already going on and intensifying mas já estava acontecendo e se intensificando by the time the abomination would trigger the cutting short of that part of the tribulation. quando a abominação reduziria a parte da perseguição da tribulação. So Yahuwah cut short the persecution part, Então Yahweh reduziu a parte da perseguição so that part would be cut short, essa parte seria cortada so that there would be somebody left para que restasse alguém at the parousia. na Parúcia. If Yahusha didn't cut short the Jewish Neronic persecution, he might as well have stayed in heaven. Se Yahusha não tivesse cortado a perseguição judaico-nerônica curta, ele podia ter ficado no céu. The Jews stopped killing believers. Why? Os judeus pararam de matar crente. Por quê? Because the Romans demanded all their attention. Porque os romanos demandaram toda a atenção deles. The Romans demanded all their attention. Os romanos demandaram toda a atenção deles. So they stopped killing believers. Então eles pararam de matar crentes. But if Yahusha had not cut short those days, Mas se Yahusha não tivesse reduzido esses dias, then there would have been nobody left for Yahusha to come back for. então não teria sobrado ninguém para Yahusha voltar para receber. Stay there. There's nobody left. We're all dead. Fica aí, todo mundo morreu mesmo. The way you and I have read this for 30 years is there's something, one part, not two parts, something called the Great Tribulation. O que a gente aprendeu durante esse tempo todo é que há uma parte só, algo chamado de grande tribulação. And we go through the wrath of Yahuwah. Really? E nós passamos pela ira de Yahweh. Tá, sério?
What about the cross of Calvary? Didn't that deliver us from the wrath to come? Mas que tal a cruz do Calvário, se não nos libertou da ira por vir? Are we going to go through the great tribulation when the first coming was to deliver us to make us justified and righteous? Por que a gente vai passar pela grande tribulação se a primeira vinda Right? foi para nos justificar e nos tornar justos? So we're not condemned, but we're gonna. There's one thing called the great tribulation, Então nós não somos condenados, mas tem uma coisa chamada grande tribulação and believers are going to go through it. e os crentes vão passar por ela. That makes no sense. Isso não faz sentido. In other words, he had to stop the work of Nero and the work of the unbelieving synagogue of Satan, or else there was no reason to come back. And if there was no reason to come back, the only other reason to come back is to raise the dead. But he could have done that from heaven. He didn't have to come back to raise the dead. He had to come back to change the living, to prepare to be caught up. Se não tivesse sobrado ninguém, se a perseguição não fosse encurtada, ele poderia ter ficado no céu, que a única outra coisa que restaria era ressuscitar os mortos. Ele podia fazer isso do céu. Ele voltou para mudar os vivos também e julgar os caras. Senão ele podia ter feito tudo do céu. The persecution did not begin after the abomination. A perseguição não começou depois da abominação. They were already being persecuted, but it was getting worse. Eles já estavam sendo perseguidos, mas estava ficando It pior. was getting so bad that Yahuwah had to intervene. Estava ficando tão ruim que Yahweh teve que intervir. That there would be someone called the elect. Para que restasse alguém chamado de eleito. Because he said there were some of the believers will still be alive when the Son of Man returns. Matthew 16, 26 through 28. He said some of the believers will still be alive. If he didn't cut short the days of Nero, not the days of the wrath of Yahuwah, there would have been no one left. Porque Yahushua disse em Mateus 16, do 26 ao 28, que haveriam alguns que estavam Yahushua, vivos right. naquele ponto que sobreviveriam a todo esse processo. Então, se ele não tivesse cortado os tempos de Nero, não da grande tribulação, os tempos de Nero, nenhum crente teria sobrevivido. It was the persecution that was cut short, Foi a perseguição que foi encurtada, not the wrath. não a ira. This shows the fatal error of a post-wrath view. Isso mostra o erro fatal de uma pós-ira, a visão da pós-ira. Yahushua is going to return after the Great Tribulation. Que Yahushua volta depois da grande tribulação. The Great Tribulation is the outpouring only. A grande tribulação é o derramamento somente. And the second part does not include the Neronic persecution. E a segunda parte não inclui a perseguição nerônica. The wrath was not cut short. Porque a ira não foi Go to Daniel 12:7. We reduzida. need to put this up on the screen. Vamos ler Daniel 12:7. The wrath was not cut short. A ira não foi encurtada. The persecution was cut short, but Yahushua calls it part of the Great Tribulation. I don't argue. A It makes it a perseguição, little confusing. But I'm not going to argue. a perseguição foi encurtada, mas Yahushua chama isso de parte da grande tribulação, então eu não vou discutir. Put Daniel 12:7. So this is the outpouring of Yahuwah's wrath. Esse aqui é o derramamento da ira de Yahweh. So I don't want to read the whole verse, but let's look at the end of the verse. Eu não quero ler o versículo inteiro, mas vamos ver o final dele. The great wrath or the judgment on Jerusalem will result in the Kadosh people. A ira de Yahweh, o julgamento sobre Jerusalém, vai Right? resultar no povo Kadosh. Look at the middle of verse 7. It's on your screen. Olha a metade do versículo 7. Time, half a time, that's 3.5 years. So the wrath will take 3.5 years, 42 months, Revelation 11, 42 months. Tempo, tempos e meio tempo, ou seja, Apocalipse 11, 42 meses, 3 anos e meio. And the wrath will never be cut short E a ira nunca será reduzida, until Yahuwah has broken the hands, até que Yahweh tenha quebrado as mãos, until Yahuwah has broken the power até que Yahweh tenha quebrado o poder of the Kadosh people. do povo Kadosh. And then all things will be finished. E então todas as coisas serão terminadas. All of scripture, all of prophecies will be finished and fulfilled, concluded. Todas as escrituras e todas as profecias serão terminadas e concluídas. Okay, not when we attack Canada, and not when Tony Blair is the prime minister after being out of office for 100 years. That has nothing to do with prophecy. Zero. Não quando a gente atacar o Canadá e o Tony Blair voltar para o ofício dele depois de 100 anos. Não tem nada a ver com isso aqui. Zero. When was the power and the hand of the Kadosh people broken after 3.5 years of wrath?
Quando que a mão e o poder do Yes. povo Kadosh foi quebrado depois de 3 anos e meio de ira? That's 70 AD. Isso é 70 AD. So he came back just to get us out of Sodom and to get us, just like in Noah's day, he came to get us out in 66, but every eye saw him in 70. Why? Because there was not one stone left upon another. And guess what? It wasn't Casper the Friendly Ghost that did it. Every eye, including those who pierced him, said, this must be our rejection of Messiah, because he warned us he would tear our building and make an end of us. Look at verse 7. It's on your screen. He made an end of the old heaven and the old earth. There it is, right on your screen. Assim como foi nos dias de Noa, que ele primeiro tirou o pessoal antes da ira acontecer, depois dos 3 anos e meio, sim, Apocalipse 1 está correto. Todos os olhos naquela região que sobraram lá, que não foram tirados pelo próprio Yahweh, viram a grande tribulação. E eles não estavam achando que era o Gasparzinho, o fantasminha camarada que fez. Eles sabiam, isso aqui foi a nossa rejeição pelo Mashiach, porque ele nos avisou quando estava vivo que destruiria os nossos prédios e nenhuma pedra ia restar sobre a outra. I don't know why the Rolling Stones song just popped into my head. Eu não sei porque que a música dos Rolling Stones veio na minha You cabeça. know that song, Shattered? Shattered, shattered. Remember that song? Shattered, shattered. The power of the Kadosh people was completely shattered, finished, completed. The old heaven and the earth, the Moriah temple will never rise again. They're lying to you. It will never be rebuilt. If any fool tries to rebuild it, Yahuwah is going to huff, and he's going to puff, and he's going to blow that house down somebody. O antigo céu e a antiga terra foram destruídos, o templo de Moriá nunca mais vai ser reconstruído, e se algum maluco construir aquele troço, Yahweh vai bufar, Yahweh vai soprar, e aquela casinha do porquinho vai cair de novo, gente. Matthew 23, Yahushua said to that generation, fill up the cup of Yahuwah's wrath, fill it up to the top. Mateus 23, Yahushua falou, encham a taça da ira de Yahweh, enche até a boca. Put me back up, please. He says, Matthew 23, he says, fill the cup of Yahuwah's wrath, not partially, but fully. Ele falou, Mateus 23, encham a taça da ira de Yahweh, não parcial, mas You killed completamente. and murdered all the prophets. Now go ahead and conspire to kill me, and the cup of wrath will be full. Vocês assassinaram todos os profetas, agora mata eu também. Yeah. Aí a taça da ira vai Yeah. estar completa. Yeah. And when the cup of wrath is full, then I will pour my wrath upon this generation, not only to destroy your house, but until I make an end of the people that run this house. E quando a Daniel taça da ira 12 and verse 7. E quando a taça da ira de Yahweh estiver cheia, eu vou derramar ela sobre vocês. E não só eu vou destruir esse templo, mas eu vou destruir a raça de pessoas, o povo que gerencia esse sistema. And then there's even more details E aí tem ainda mais detalhes of the destruction of Jerusalem in the book of Revelation. da destruição de Jerusalém no livro de Apocalipse. But none of Yahuwah's wrath was cut short Mas nada da ira de Yahweh foi resumido. until the job was Finished. finished. Até que o trabalho estivesse feito. Well, he said, but something is going to be cut short for the elect's sake. Well, it would have to be the man's persecution of the believer, which Yahushua also calls part 1 of the Great Tribulation. I don't, because it's confusing. Agora, tinha alguma coisa que tinha que ser encurtada por causa dos crentes. Isso é a perseguição dos homens contra os homens. Mas Yahushua chama isso de a parte 1 da grande tribulação. Eu não chamo porque para mim é meio confuso. Therefore, the Jewish and then the Neronic persecution Portanto, a perseguição judaica e então nerônica had to be included in the Great Tribulation tinham que ser incluídas na grande tribulação, so it could be cut short by the outbreak of the Zealot rebellion of 66 AD, para que pudesse ser encurtada através da rebeldia zelote de 66 AD. when both persecuting Jews and persecuting Romans, both, listen, in 66 AD, both persecuting Jews and Romans had to turn their attention away from killing believers. Quanto tanto os perseguidores judeus quanto os perseguidores romanos tiveram que virar a sua atenção dos crentes que eles estavam matando agora para lutar um contra o outro, In order to fight the Roman-Jewish war. para lutarem na guerra Get it? judaico-romana. So they were both persecuting believers. Ambos estavam perseguindo os crentes. How did Yahuwah stop the killing? Como é que Yahweh parou a matança? He turned them against each other into something called the Roman-Jewish war. He made them kill themselves. He turned them on each other. Ele virou uns contra os outros. Ele fez os caras se matar First agora. he destroyed Jerusalem, then he destroyed Rome not many years after that.
Primeiro ele destruiu Jerusalém, depois ele destruiu Roma, poucos anos depois disso. Because there was only one Caesar after Nero, Gabal, or Gabal. You could look it up. And that was the end of the Caesars. Porque só teve mais um César depois de Nero, esse foi o Gabal, depois Um foi o more fim dos Caesar. Césares. There were only 7 Caesars. Só houveram 7 Césares. And Revelation 17 tells us that Nero was the 6th of the 7 who was in charge. Well, Nero died in 66. How could the book of Revelation be written in the 90s when Nero was in power? When the book of Revelation was written, Nero was in power, Revelation 17. And Nero was in power in 66. So it says when the book of Revelation is being written, that Nero's still in power. Nero was not in power in 80 AD. Nero was not in power in 90 AD. Talk to me, somebody. Domitian was, and Domitian wasn't a Caesar. Então, o livro de Apocalipse fala que o rei, o imperador, ele seria o 6º no poder, e esse era o Nero, porque o livro de Apocalipse foi escrito em 66 AD, quando Nero ainda estava no poder. Como é que, então, o livro de Apocalipse foi escrito em 90, sendo que Nero estava morto nesse tempo? Quem estava governando em 80 e 90 era o Dalmátio, é o Domiciano, e esse cara nem César não era. The Neronic persecution had to be included in what is called the Great Tribulation. A perseguição nerônica tinha que ser incluída no que é chamado de grande tribulação. Yahweh turned the Jews against the Romans against Yahweh. the Jews. All the attention was away. Yahweh virou os judeus contra os romanos e os romanos contra os judeus, toda a atenção mudou de foco. We see this in Revelation 7:14, Nós vemos isso em Apocalipse 7:14, where we see the Neronic persecution killing saints, onde nós vemos a perseguição nerônica matando crentes. and that was cut short before the wrath. E isso foi resumido antes da ira. The Great Tribulation had 2 phases. A grande tribulação teve 2 fases. The first was persecution, A primeira foi a perseguição cut short. reduzida. Some of the elect would survive. Alguns dos eleitos sobreviveriam. The second phase was the wrath, A segunda fase era a ira, an unbelieving Jewry who had persecuted the believers. sobre os judeus incrédulos que estavam perseguindo os crentes. Both phases are alluded to in the same Olivet discourse. Ambas fases são faladas a respeito no discurso do Monte das Oliveiras. And as we've seen also in Paul's epistles, E nós vemos a mesma coisa nas epístolas de Paulo, also in real history, também na história real, as recorded by historians. como registrado pelos historiadores. This is why a knowledge of first century history is so vitally important. Por isso que o conhecimento da história do primeiro século é tão vitalmente importante. We cannot be certain that we are identifying and properly sequencing these events Nós não podemos ter certeza de estarmos sequenciando apropriadamente esses eventos without matching them to actual history. sem batê-los com a verdadeira história. This is a very important point. Esse é um ponto muito importante. I know we're running a little OT, but I'll be done by 5:30, okay? Às 7h30 eu termino. I hear a good amen. Okay, give me 15 minutes and we'll get everything in. I'm running a little bit over time. This is the advantage Essa é a vantagem that us covenant eschatology folks que nós, pessoal da escatologia da aliança, have over the futurists. tem sobre os futuristas. The futurists are left with guessing and date setting, guesswork, pure guesswork. Os futuristas estão sendo deixados com a adivinhação e com o estabelecimento de datas. É pura adivinhação. We, on the other hand, can consult history and go, wow, exactly what Yahusha said happened in history. We can go to Josephus, we can go to Tacitus, we can go to Yesipon, we can go to Cassius Ddäus. Who do you want us to go to? So the futurist only has guesswork and date setting, and then they never apologize. We, on the other hand, can appeal to history to back up our claims. Mas eles não podem olhar para a história para nada, porque de acordo com a cabeça deles nada aconteceu, então eles não têm prova. A gente, por outro lado, tem o Flávio José, tem o Tácito, tem o Cassius Ddäus, tem o Irânio, tem o Espícito, acho que é assim o nome dele. A gente tem as provas não só das escrituras, mas da história também. So when a full preterist says we don't need history, we just need scripture. Então, quando os preteristas completos falam que a gente não precisa da história, só das escrituras, That's true, but if history is beckoning to be invited to verify scripture, why would we eschew the adoption of history? Because the futurist has no such luxury. se isso é verdade, então por que a gente teria a história se não fosse necessária? Os futuristas não têm esse luxo. Por que a gente joga fora a história que confirma ainda mais o que nós estamos falando? Okay, let's go to Matthew 24:29. Let's put that up on the screen. Vamos para Mateus 24, 29.
And thank everyone who's staying with us for this service because we went a little long today. And we praise everyone that's still here. That means you're hungry for the word. E obrigado a todos que continuaram com a gente até agora. A gente sabe que está um pouquinho a mais do que o tempo normal, mas isso mostra que vocês estão com sede da palavra. So we have the persecution mention of Então nós tribulation. temos a menção da perseguição na tribulação. We have the wrath mention of tribulation. Nós temos a menção da ira na tribulação. And now we come to the third mention of tribulation in Matthew 24. E agora nós chegamos na terceira menção da tribulação em Mateus 24. Verse 29. Immediately, and this may be a quiz, so pay attention. Versículo 29. Imediatamente, isso aqui pode cair na prova, tá? Fica prestando atenção. Immediately after the tribulation of those Yamim, Imediatamente depois da tribulação daqueles Yamim, shall the Shemesh be darkened, o Shemesh se escurecerá, the Areach will not give her light, a Yareach não dará sua luz, the Kochavim shall fall from the Shamayam, as Kochavim cairão do Shamayam, and the powers of the Shamayam shall be shaken. e os poderes do Shamayam serão Then chacoalhados. shall appear the Ot of the Ben Adam Então, quando? Então aparecerá o sinal do Ben Adam, in the Shamayam. nos Shamayam, Then shall all the tribes of the land of Judea mourn. e aí todas as tribos da Judéia lamentarão. See, we fixed this. In most translations, it says world. Nós consertamos Não. aqui, na maioria das traduções se diz mundo. The tribes of the land of Israel will mourn when they see, that's Zechariah 12:10. As tribos da terra de Israel lamentarão quando verem, Zacarias 12:10. Will mourn when they see the Ben Adam appearing on the clouds Eles lamentarão quando virem o Ben Adam vindo nas nuvens. of the Shamayam with power and great Tiferet. Do Shamayam com poder e grande Tiferet. Verse 31, let's continue. And he shall send his heavenly malachim with a great sound of a shofar. 31. E ele enviará os seus malachim celestiais com grande som de um shofar. Scroll it down a little bit, please. And they shall gather together his elect. What is the word gather? Episunago. Remember? A new synagogue, a new assembly, a new covenant. He will episunago. He will create a new assembly. E ele reunirá eles. Qual é a palavra grega? Vocês lembram? Episunago. Ele fará uma nova sinagoga, uma nova assembleia, uma nova reunião dos seus eleitos. He will gather together his elect. Ele reunirá juntos os seus eleitos. Those are the dead waiting to be raised. Esses são os mortos esperando para serem levantados. Those are the living waiting to be changed, immortal. Esses são os vivos esperando para serem imortalizados, mudados, From one end of the Shemayam to the other. de um confim do Shamayam ao outro. So based on what you know now, there were two mentions of Great Tribulation. Baseado no que nós sabemos agora, há duas menções da grande tribulação. One was persecution, Uma era a perseguição and one was Yahuwah's judgment on Yerushalayim. e a outra era o julgamento de Yahweh sobre Yerushalayim. Look up now. Now's the time for a quiz. Olha para mim agora. Prova Here in the surpresa. third mention Aqui na terceira menção of the Great Tribulation, go back to verse 29. da grande tribulação, voltando ao 29, Immediately after the tribulation of those days, it's a particular, which part do these verses refer to? de que versículos de Raise que your hand parte if you esses think you know. versículos estão referindo aqui? After the persecution. After they were shortened? Persecution? After Anybody the else? persecution. Anybody else? The parousia. After what? The parousia. I didn't hear you, Sophia. The question is, the Son of Man will appear in the clouds immediately after the tribulation of those days. A pergunta aqui, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens imediatamente depois desses dias. Is that the wrath part of the tribulation or the persecution part? Isso é a parte said da ira ou da persecution? perseguição? He said wrath. Anybody else? Persecution. Wrath. Anybody else? He appears for wrath. He appears for wrath. To recompense his enemies. Of course, most of you are wrong. A maioria de vocês estão errados. Because this is not necessarily in chronological order. Porque não necessariamente isso está em ordem cronológica. And even in Luke, because he said before these things. E até em Lucas, porque ele Watch. falou antes dessas coisas. How do I know? Look Como é que eu sei? Look at verse 31. Olha o versículo 31. When did he gather his elect? Quando que ele reuniu os seus eleitos? At the parousia. Na Parúcia. When were the elect gathered and removed before the wrath? Quando que os eleitos foram reunidos e removidos antes da ira? 66. 66. So the tribulation
that is spoken of in verse 29 Então a tribulação da qual se fala no versículo 29 is the persecution. é a perseguição, Then he sent his angels. e aí ele envia os seus anjos, Then he appeared aí ele apareceu to gather the elect. para reunir os eleitos, Because if he didn't come to gather the elect, no flesh would survive. porque se ele não viesse reunir os eleitos, nenhuma carne sobreviveria. So this is the parousia of 66. And when he came in 66, and then the full tribulation was over in 70, he didn't come again. That would make how many comings? 3 comings. Então essa é a parúcia, ela vem depois de 66. E se ele viesse mais uma Correct. vez, isso seriam 3 vindas. He never left. Ele nunca deixou, nunca Correct. foi embora. He was there for the 3.5 years. That's correct. Ele ficou lá pelos 3 anos e meio. He was fulfilling his He promise. was there till Daniel 12:7, till the Hallelujah. power and the authority of the Kadosh people was permanently Hallelujah. destroyed. Judaism, despite their fleshly efforts, will never rise to lead the divine government of the King of Kings. Come on, somebody, and give him praise. Ele ficou lá por todo o tempo até destruir completamente a mão e o poder dos judeus, daqueles que foram contra ele. Por mais que eles tentem, o judaísmo nunca mais vai governar o reino sagrado de Yahweh. 2 Thessalonians 1:4 through 10 is clear. 2 Tessalonicenses 1, do 4 a... 2 Thessalonians, I'm sorry. 2 Thessalonians 1:4 through 10. 1 Tessalonicenses 1, do 4 ao 10 é claro. He came at the parousia Ele veio na parúcia to give relief to his saints, para dar alívio aos seus kiddushim, to gather his elect, para reunir os seus eleitos and begin to deal out retribution. e dar a retribuição. The sign of the Son of Man appeared in the heavens immediately after the tribulation, Matthew 24:29. Not the wrath part of the tribulation, but the tribulation that applied directly to whom? To the elect. Correct. Ele Correct. veio, o sinal do Filho do Homem aconteceu depois da primeira parte Correct. da tribulação, não da grande tribulação, mas da primeira parte que tratava dos crentes, dos eleitos, de quem estava vivo. Why would Yahushua return at the end of the wrath or the Roman Jewish war when the believers would have had to be gone through his wrath? Por que Yahushua teria voltado quando os crentes já estavam mortos para dar ira, sendo que tecnicamente eles tinham que ser salvos da ira? He came so that we would be delivered from the wrath to come. Ele veio para nos libertar da ira por vir. If he came back in 70 AD after all of us had gone through the wrath and then resurrected us and changed us in 70 AD, there would have been nobody left. Se ele tivesse voltado em 70 AD, depois que a ira tivesse acontecido, não teria sobrado ninguém, todo mundo teria morrido. None of this makes sense Nada disso faz sentido. until we take 5 steps backward Até que nós demos 5 passos para trás and we realize there were 2 parts e percebamos que há 2 partes. to the Great Tribulation. A grande tribulação. He came at the end of part 1 to spare us from part 2. Ele veio no começo ele veio no final da parte 1 para nos poupar da But parte he never 2. left during both parts. Mas ele nunca deixou a gente durante as partes. He was there to cut short the days of man's wrath, Ele estava lá para reduzir os dias da ira dos homens and he supervised the destruction of Jerusalem according to Yahuwah's wrath. e ele supervisionou a destruição de Jerusalém de acordo com a ira de Yahweh. What is the definition of parousia? Então qual é a definição de parúcia? Abiding The presence. second coming, A segunda vinda? the king comes, O rei vem and his presence stays, abides, e a presença dele habita, fica, until the power and the authority of the old heaven and earth is, and the Kadosh people, and the hand of them that choked men who were seeking truth was completely demolished. e ele fica até que a mão do povo que estava sugando, estava sufocando o povo Kadosh de Yahweh, o novo Israel de Yahweh, fossem demolidos. We get so caught up with 70 AD as covenant eschatology people. We should be caught up with 70 AD. Nós, o pessoal da escatologia completa, a gente se apega tanto a 70 AD, o que faz sentido? But not to the extent that we're deceived to think that we went through, our ancestors went through the same hell
that the unbelieving Jews went through, and then Christ came at the end of the Roman-Jewish war. That is not what Scripture teaches. So if we get too hung up with 70 AD, we don't entertain the gathering, the Episunago of 66. We lose sight of the gathering at Shavuot. Remember, gente tem it que was estar preso. Shavuot. A gente tem que estar preso em 70 AD, porque foi aí que tudo terminou. Mas a gente não pode pensar que o nosso povo passou pelo mesmo inferno que os perseguidores passaram. Nós fomos libertos antes. Nós esquecemos o fato da reunião de 60 AD, 66, da Episunago. Nós não podemos esquecer uma parte para focar na outra. Temos que lembrar das duas. We got this hang up with 70 and we forget all about 66, that we didn't go through the Roman-Jewish war. A gente fica tão apegado com 70 que a gente esquece 66. Nós não passamos pela guerra judaico-romana. How many believers were killed during the Roman-Jewish war? Not one. There's not a single historian that says believers died in the Roman-Jewish war. We died before the Roman-Jewish war. From 30 to 66, we were being slaughtered. Romans 11, we were counted every day as a slaughter. And Yahushua said, I still have reserved for myself 7,000 people that have not bowed the knee to Baal. Romans 11, read it. A gente esquece, a gente acha que os crentes morreram na ira de Yahweh. Quantos crentes morreram lá? Segundo os historiadores, nenhum, porque eles não estavam mais lá. A gente esquece que a gente morreu antes da grande tribulação, dessa parte da destruição da cidade. Mas enquanto estava acontecendo, a gente já estava livre, a gente já tinha sido resgatado. A gente morreu em Romanos 11. Por mais que a matança esteja acontecendo, Yahweh falou, eu ainda reservo para mim 7 mil que não dobraram os joelhos para Baal. Está em Romanos 11. Mas depois a gente já estava livre. Immediately after the tribulation. Imediatamente depois da tribulação. 66. Immediately after the 66. tribulation. Imediatamente depois da We were tribulação. relieved from persecution. Nós fomos libertos da perseguição. The dead were raised, the living were changed, and we were rescued from the Roman-Jewish war. Os mortos foram ressuscitados, os Come on, vivos mudados, somebody. e nós fomos livres da perseguição, da guerra judaico-romana. Taken to the New Jerusalem. Levados para Nova Jerusalém. Rewarded with his presence. You are our shield and our exceeding great reward. He told Abraham in Bereshit 15, you don't need Christmas toys. You don't need Hanukkah gelt. You don't need chocolate Hanukkah gelt. I am your shield and I am your exceeding great reward. Somebody give him praise. Nós somos recompensados pela nossa obediência, que Yahweh falou para Abraham, eu sou teu escudo e tua grande recompensa. Vocês não precisam de biscoitinho de Hanukkah, vocês não precisam de nada mais, porque eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Chega, só precisa de mim só. I'm preaching on 3.5 hours sleep. Eu tô pregando com 3 horas e Just meia de ask sono. Jehovah what this boy would do Pergunta para Yahweh o que esse with menino aqui 6 or faria. 7 hours sleep. Com 6 That's ou why he 7 don't horas let de me sono. sleep. I would be sin autocontrol. É por isso que ele não deixa eu dormir, porque eu perderia o controle. Like I better the hell be gone till the morning comes. Remember that song? The guy on the motorcycle. Like I better the hell be gone. I better act kadosh. I'm sorry. Let us pray. Thouest, holiest, thouest. We close with this. Ready? Nós encerramos. They were taken to heaven. Is there a safer place than heaven? 9. How about Houston? How about Laodicea? No. How about Chicago? If you're going to send your angels to gather and protect the elect, for the great tribulation will be shortened for the elect's sake to escape the wrath, what would be the safest place for us to be? Anyone? Would anyone like to guess? Se tu vai enviar teus anjos para resgatar o teu povo, qual que seria o local mais seguro para levar eles, para tirar eles da tribulação? Alguém tem algum chute? The gates of the New York. Lógico. Yahweh's feet. Ready? 1, 2, 3. Up, up and away in my beautiful. But Don't do me like that, please. don't do me like that. How your ears doing? You want? Oh, he wants more. You're my son. Be quiet. Respect your elders. It Just hurts. take it. Take the punishment. It hurts. Oh, that's right. He's got to translate. Right? Do it. You're smart. I did You it are already. smart. He's got to translate that. Nah, I ain't doing that. I know opera singing. I Okay, sing Aliyah, well, move but- away now. You wanna get fired. Move away.
Y'all can wait till the new kingdom come again. I ain't doing that. Brothers and sisters, the saints found relief. Irmãos e irmãs, os Kiddushim encontraram alívio. How do you spell relief? Como é que você soletra alívio? N-E-W Yahuwah Shammah. Jerusalem. That's how you spell relief. Como é que você soletra alívio? Nova Jerusalém. Yahuwah Tzidkenu. Before the wrath was poured out, we were gone. Antes da ira ser derramada, nós já não estávamos lá. And that's today's message. E essa é a mensagem de hoje. Baruch Hashem Yahweh, for the glory that has been revealed. No. Come on, let's give Yahweh a big todah rabba. It ain't for me, it's for the king. We're going to do it differently today. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Ready? Shabbat, Shabbat. I'll drink to that. Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom. hey. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Again. Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Look at that little one. He's running around the room. I love it. Shalom. Shabbat Shalom. Netanyahu is running around the room. Shabbat, Shalom. Again. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Shabbat Shalom. We'll see you We love you guys. See you tomorrow. See you next month. Tomorrow, Next 1 month. o'clock. 1 o'clock. Amanhã 3 da tarde, viu? Our meeting. And the ARM meeting at 11. E a reunião da ARM 1 da tarde também. Oh yeah. Oh. Come together, gather round, feel the fire. In this place where hearts lift higher, shalom we sing from your arms of love to Israel congregation, blessings from above. Since October 84, we walk this way, a united good news, guiding day by day. Over 1 million souls found truth so clear, Messiah and Israelite heritage. Are we Jesus?
preaching what others won't